canção e seguirei o caminho do teu coração. Saciarei minha sede nos teus rios de amor e buscarei o teu rosto onde quer que for. Eu te amo mais que tudo, corro para ti. Não há outro que me enche de alegria e paz. Eu quero te amar como nunca amei alguém. O meu coração é teu, o meu coração é teu. Eu quero me perder nos teus olhos de amor. O meu coração é teu, o meu coração é teu, Jesus.
meu coração é teu, o meu coração é teu, Jesus. Obrigada, Jesus, porque todas as nossas ferramentas, tudo que somos é para Ti, é para Tua glória e glorificar o Teu nome. Derrama Tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver Tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama Tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Oh, quero ver Tua beleza, me envolva na Tua história, minha vida, pra Tua glória. Me envolva na Tua história, minha vida, pra Tua glória. Me
prazer do meu coração. Venha ser o alvo da minha devoção. Santo Espírito, ajuda-me a amar mais, cada dia mais, Jesus. Extravagante, sua amizade é tão íntima, o seu amor é extravagante. Sua amizade é tão íntima, sendo levado por tua graça estou, sua fragrância é embriagante quando contigo estou, sendo estou, sua fragrância é embriagante quando contigo estou. Nós queremos mais o Senhor, o seu amor. Extravagante, a sua amizade é tão íntima, sendo levado por tua graça estou, sua fragrância é embriagante quando contigo estou, sendo levado por tua graça estou, sua fragrância é embriagante quando contigo estou, estendido por teus braços, ó Cristo, está o amor.
coração é teu para sempre. Capture meu coração com laços de amor e graça. Um lugar para dois, só eu e você, meu amado e eu, só eu e você. Um lugar para dois, só eu e você, meu amado e eu, só eu e você. Um lugar para dois, só eu e você, meu amado e eu, só eu e você. Um lugar para dois, só eu e você, meu amado e eu, só eu e você. Jesus, eu sei que tu queres se revelar a mim. Eu digo sim, intimidade, afinidade com meu amado Salvador. Seu amor é extravagante. Sua amizade é tão íntima. O seu amor é extravagante. Sua amizade Esse é o momento que eu acredito que Deus está é querendo tão levar íntima. a sua igreja no nível de fé, de maturidade, no nível maior de adoração, de convicção, de fé. Porque tem muitas pessoas que não saem nem de casa com medo do coronavírus. Imagina se ela fosse um crente do tempo de Jesus, né? Um cristão na era medieval. Eu não sou o único a saber o que acontecia com os cristãos, que as pessoas que adoravam verdadeiramente a Deus, né? Testificavam o nome de Jesus Cristo mediante a morte. Então isso é bom porque isso vai despertar a nossa fé, para nós estarmos orando mais, buscarmos mais a Deus. Ninguém vai poder, não existe lei que vem proibir a nós de amar as pessoas, de adorar a Deus, de orar, né, de clamar a Deus. Não tem lei, pode colocar a lei que tiver. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando para que nós tenhamos uma desobediência social, não. Mas a Bíblia é bem clara, que vale mais a pena, tá? A obedecer a Deus do que aos homens. Então nós temos que submeter as autoridades, sim, naquilo que não infringe o mandamento bíblico, que não infringe a palavra. Os últimos dias baseado em Joel. Primeira coisa que eu quero que você entenda comigo é que os últimos dias começa quando Jesus veio na terra, morreu e ressuscitou. A igreja começou, a partir dali começaram os últimos dias. Então nós já estamos nos últimos dias há quase 2000 anos. Teologicamente, os últimos dias começam ali. Jesus veio, nasceu, viveu nessa terra, morreu naquela cruz, ressuscitou, subiu para o Pai, o Espírito Santo desceu, os últimos dias começaram, certo? Então nós estamos nos últimos dias. E as pessoas ficam perguntando então o que acontece nos últimos dias. Primeira coisa que eu quero te falar a respeito de um texto profético é que quando você vai estudar um texto profético, você tem que prestar atenção muito forte em duas coisas. Primeira coisa é no tempo dos verbos.
Qual o tempo? O verbo aponta para o passado, aponta para o presente, aponta para o futuro. A segunda coisa é que quando você lê esses verbos, você não pode ler a partir do dia que você está. Você tem que ler a partir do dia que foi escrito. Certo? Deixa eu te explicar. Há 50 anos atrás, minha avó escreveu para minha mãe assim: você vai ter um filho. Certo? Minha mãe cresceu, casou, teve o filho hoje tem 50 anos. Faz sentido a minha mãe, que hoje tem 76 anos, pegar aquele papel da minha avó e falar: você vai ter um filho, e ficar pensando que ela vai ter um filho? Você está entendendo? Esse vai que apontava para o futuro, era para o futuro a partir do dia que foi escrito, e não para o futuro a partir do dia que está sendo lido. Essa é uma coisa onde as pessoas têm muita confusão na Bíblia, porque elas pegam um texto e lê assim: acontecerá. Aí elas ficam esperando que vai acontecer muita coisa que já aconteceu. Porque não é futuro para quem está lendo, é futuro para quem escreveu. É a partir do tempo que foi escrito. Você está entendendo? Ou não? Amém? Muito bem. Então vamos ler Atos, capítulo 2. Nós vamos ler agora só o verso 16. Por favor. Atos 2, 16. Diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então veja bem, mas o que ocorre é presente, passado ou futuro? Presente. O que ocorre é o quê? Tem presente. O que ocorre é o que foi dito, presente, passado ou futuro? Então o apóstolo Pedro está falando: o que está acontecendo no tempo presente é o que foi dito no tempo passado pelo profeta Joel. E aí você vai ver que o texto tem 2 pontos. O que ocorre no tempo presente é o que foi dito no tempo passado pelo profeta Joel. 2 pontos. E ele vai começar a dizer então tanto o que está ocorrendo ali, como o que foi dito. É a mesma coisa, o que está ocorrendo é o que foi dito. Você está entendendo ou não? Muito bem. Então o apóstolo Pedro estava aqui falando que o que no passado foi dito pelo profeta Joel é o que estava acontecendo na ocasião de Pentecostes, correto? E o que é então? Vamos continuar lendo o texto, verso 17. Depois dos 2 pontos do apóstolo Pedro: e acontecerá nos últimos dias. Esse acontecerá para nós aqui, é tempo presente, tempo passado ou tempo futuro? Para nós é passado. Para Joel era futuro. E para Pedro era presente. Porque Joel escreveu: e acontecerá, 400 anos antes de Cristo. Acontecerá. Só que Pedro está dizendo: isso aqui é o que ocorre. É o que Joel escreveu lá atrás. Para nós já é passado, aconteceu há 2000 anos. Acontecerá nos últimos dias. Quando são os últimos dias? Os últimos dias é o período da igreja após a vinda de Jesus, a descida do Espírito Santo. Então acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Veja bem, acontecerá é presente para Pedro e passado para nós, futuro para Joel, certo? Eu falei que você ia ter que prestar atenção, não falei? Nós vamos chegar num lugar com isso aqui, tá certo? Muito bem. Verso 19, vamos ler? Mostrarei, se você estiver lendo aí vai ser melhor para você, tá? Mostrarei prodígios
em cima no céu e sinais embaixo na terra. O que tem aí depois da palavra terra? Não, tem um ponto aí, tem não? Que ponto é? Se a sua Bíblia está certinha, se você ler, por exemplo, na revista atualizada, revista corrigida, e não numa Bíblia modernosa aí, depois da palavra terra tem que ter 2 pontos. Porque depois da palavra terra, mostrarei prodígios em cima no céu e embaixo na terra. 2 pontos, significa que depois dos 2 pontos vai vir uma explicação do que é aquele prodígio, do que é esse prodígio em cima no céu e esse sinal embaixo na terra. Então 2 pontos, e ele vem falar o que é esse prodígio e esse sinal. Esse prodígio e esse sinal fala comigo aí, sangue, fogo e coluna de fumaça. Agora eu vou te perguntar, o que é sangue, fogo e coluna de fumaça na Bíblia? Sangue, fogo e coluna de fumaça na Bíblia é a ordem do sacrifício. A ordem do sacrifício é essa: o sacrifício é feito, o sangue é derramado, então depois vem o fogo depois do sacrifício e depois vem a fumaça depois do fogo, certo? Então tem uma frase antiga que rodou muito aqui em Belo Horizonte: sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória, né? Então sangue, fogo e coluna de fumaça é o que? Fala comigo aí, a ordem do sacrifício. Tá, então o texto, a profecia diz: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. 2 pontos. Essa coisa que seria mostrada, que seria um prodígio lá no céu e um sinal embaixo na terra, seria um sacrifício. Agora você já é crente. Quando nós falamos de um sacrifício visto no céu e na terra, te lembra alguma coisa? Quando nós falamos de um sacrifício de algo que é celestial e ao mesmo tempo é terreno, te lembra de alguma coisa ou não? Te lembra de quê? Claro! A crucificação. Um sacrifício, mostrarei prodígios em cima no céu, sinal embaixo na terra, 2 pontos, sangue, fogo, coluna de fumaça. Talvez alguém vai dizer assim: não, pastor, mas isso é uma coisa que vai acontecer aqui no céu mesmo. Acontecerá ainda. Não, querido, não acontecerá. Pedro disse que já aconteceu. Já aconteceu. Joel que disse acontecerá 400 anos depois de Cristo. Pedro disse já aconteceu. Estava acontecendo lá. O que aconteceu lá? Um sacrifício celestial e terreno, visto no céu e na terra. Muito bem ou não? Vamos continuar lendo o texto então. O sol se converterá em trevas. Eu vou aproveitar que nós estamos num ambiente pequeno. Alguém abre para mim aí Malaquias 4:2. O sol se converterá em trevas. Repete isso comigo aí. Olha que interessante. Então o profeta está dizendo que o Senhor disse: eu mostrarei prodígios no céu, sinais embaixo na terra. 2 pontos. Esse prodígio, esse sinal é um sacrifício. Sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas. Alguém abriu Malaquias 4:2? Lê para mim bem alto. Eu estou pertinho, vou pôr o microfone para você. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Quem é o sol da justiça que nasceu? Para os que creem no nome do Senhor. Bora, gente. Então Jesus é o sol da justiça. Muito bem. Então Jesus, o sol da justiça, nasceu. Só que aí Joel está dizendo: eu mostrarei um sacrifício, vai ser visto no céu e na terra, e o sol se converterá em trevas. Que sol? Acho que está ficando gostoso. Que sol que converteu em trevas? Quem é o sol? Porque isso aqui não vai acontecer. Pedro está dizendo que aconteceu. Qual o sol que se converteu em trevas? O que isso é? O que é esse sacrifício celestial e terreno que o sol se converteu em trevas?
A morte de Jesus, querido. Mas é muito interessante que o texto diz, olha o que o texto diz, o verso 20 que a gente está lendo agora, tá? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Agora, quem é a lua? Alguém abre para mim Cantares aí, por favor. Cantares, capítulo 6, versículo 10. Então você está acompanhando? Olha, Pedro está dizendo, o que está acontecendo agora, tempo presente, é o que foi dito no passado pelo profeta Joel. O Senhor disse o que? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, não é assim? Aí mostrarei prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, 2 pontos, sangue, fogo, coluna de fumaça, e o sol se converterá em trevas. Nós já entendemos que isso é a morte de Jesus. E a lua em sangue. Agora, quem é a lua? Quem abriu? Quem abriu? Lê para nós. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como o exército com bandeiras? Quem é esta? Formosa como a lua. Por que ela é formosa como a lua e pura como o sol? Porque quando o sol se escureceu, a lua foi coberta pelo sangue. Exatamente. E de repente a igreja se tornou formosa como a lua e pura como o sol. A pureza de Jesus nos cobriu. E nós chegamos na presença de Deus, não porque nós sempre fomos tão legais, mas porque Deus mostrou para o céu e para a terra um sacrifício. O sol da justiça se escureceu para nos cobrir com o seu sangue. E hoje nós somos puros como o sol, não pelos nossos méritos, mas por causa do sangue que nos cobriu. Está entendendo? Sim ou não? Então eu vou ler de novo o texto do verso 17 até onde nós já lemos agora, para você enxergar ele com essa visão. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, Joel escrevendo 400 anos de Cristo e Pedro falando, isso é o que está acontecendo agora, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, 2 pontos, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá, agora texto novo para nós, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos vivendo num tempo. Eu queria que você repetisse comigo forte assim, ó. Onde? Fala, onde? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fala comigo, irmão. Todo aquele. Não tem exceção aí. Seu irmão chato, seu cunhado viciado, seu vizinho maluco, aquele macumbeiro, aquela prostituta, aquele homem sem caráter, aquele adolescente deprimido que já tentou suicidar 2 vezes, não tem exceção. Todo aquele que invocar o nome do Senhor agora será salvo. Está aberta a porta. A porta está aberta para nós. Você me ouviu? Alguém sabe quanto tempo tem que eu estou pregando? Eu não marquei a hora, não. Mas eu acho que dá para ir mais um pouquinho, dá? Então tá. Vamos continuar estudando um pouquinho então.
Joel 3,18 diz assim: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá da casa do Senhor uma fonte que regará o vale de Sitim. Deixa eu te explicar. Joel tem uma visão profética do resumo da história da humanidade, de quando ela começou até quando Jesus vier buscar a igreja. Algumas pessoas vão dizer que eu estou falando uma heresia bem grande. Mas o que o capítulo 3 então aqui está mostrando já é após a vinda do Espírito Santo, após o que aconteceu com Pedro, mais perto da vinda de Jesus. Tem essa promessa para nós: os montes destilarão mosto. O que é isso aqui, querido? Fala que sim, abundância. Fala de novo, abundância. Cuidado. Cuidado do Senhor. Para com quem? Os outeiros manarão leite e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Isso aqui representa duas coisas. Primeira coisa é que nos últimos dias a igreja vai ser uma igreja inundada de louvor e adoração. E em meio a louvor e adoração, a igreja vai ser inundada pela presença de Deus, pelo Espírito Santo. Judá significa louvor. Existe uma coisa impressionante sobre louvor, nós temos que aprender mais sobre louvor. Você sabia que a tribo de Judá, quando ficava em volta do tabernáculo, ela sempre ficava virada para o nascer do sol? Sempre. Judá estava lá, virada para o nascer do sol. Aprenda isso. Novo dia na sua vida, querido. Nova estação, novo tempo na sua vida. Começa com louvor e adoração. É o louvor e adoração que está lá recebendo o novo de Deus, o novo dia de Deus, o novo tempo de Deus. Aprenda a acordar antes mesmo de você fazer qualquer outra coisa. Aprenda a liberar um pouquinho de louvor e adoração ao Senhor. O louvor traz uma nova manhã sobre as nossas vidas. Mas nos últimos dias, isso aqui será abundante. E aqui está dizendo que sairá uma fonte da casa do Senhor que regará o vale de Sitim. O vale de Sitim é o vale das acácias, o lugar onde, porque você sabe que esse é um símbolo nosso, um símbolo dos cristãos, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas. Você lembra disso? Lá na frente vai falar, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor. Não é assim? Para a glória do Senhor. Nós vamos ver fluir o Espírito Santo na vida da igreja de tal forma que esse rio vai alcançar a vida das pessoas de uma maneira abundante. Agora, verso 19, o próximo versículo, diz assim: o Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Profeticamente aqui eu quero falar com você então. O que significa o Egito no contexto cristão? O que mais? Para nós, no contexto nosso, do mundo, de igreja. Uma pessoa aqui falou bem pertinho de mim, mas ele não vale não. O mundo, onde todos nós estivemos escravos um dia, até que a Páscoa nasceu para nós. Não é assim? De onde o Senhor nos tirou, debaixo da escravidão do pecado, não é? Então, o Egito, querido, fala comigo, o Egito se tornará uma desolação. O que é isso? O mundo, querido, não vai melhorar, sinto em te informar. O mundo vai melhorar não. Não espere o mundo melhorar. Até a volta de Jesus, o mundo vai piorar muito. O mundo. Só que aí tem um negócio interessante aqui, fala assim, Edom se fará um deserto abandonado. Quantos moradores você consegue enxergar aí na sua mente em um deserto abandonado? Nenhum. E aqui está dizendo que Edom se fará um deserto abandonado. Você sabe o que é Edom?
Edom são os descendentes de Esaú, aquele que trocou a promessa do Senhor por um prato de lentilhas, abandonou a herança do Senhor. Edom são os desviados, querido, aqueles que largaram o Senhor por qualquer coisa, por prazeres momentâneos, para suprir necessidade do urgente, deixar o importante. E aqui tem uma promessa: não vai ter ninguém em Edom. Haverá uma fonte que sairá da casa do Senhor para regar o vale de Sitim. O mundo vai ficar terrível mesmo, mas não vai ter ninguém em Edom. Isso aqui é uma promessa interessante. Você conhece algum desviado? Quem conhece alguém desviado? Eu parei de usar a palavra desviado. Antigamente eu falava muito, fulano está desviado, fulano está desviado. E eu comecei a falar que eles não são mais os desviados, eles são os prestes a voltar. É assim que eu falo agora. Cadê o fulano? Está prestes a voltar. E eu fico aplicando fé, está prestes a voltar. E Edom se fará um deserto abandonado. Você crê? Muito bem. Agora, verso 20 diz assim: Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Fala comigo assim: a igreja sempre vai ser a igreja. Pode falar bem forte aí. Ela não vai acabar, nem diminuir, nem definhar, nem secar. Ela vai crescer e crescer e crescer, e será habitada para sempre. Verso 21, o último versículo de Joel. Eu vou ler com você aí. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Sião é a palavra no Antigo Testamento que mais representa a igreja. Muitas, quase, talvez 90% das vezes que a palavra Sião está sendo falada no Antigo Testamento, está falando sobre a igreja. Você está entendendo ou não? Sim ou não? Então, eu quero parar por aqui. Eu quero resumir com você, então, o que eu creio que é para nós hoje, desse estudo. O apóstolo Pedro está falando que aquela profecia de Joel 2:28, até onde ele citou, aconteceu lá naquele tempo. O Espírito começou ali a ser derramado sobre toda a carne. Então, os filhos e filhas, a partir dali, podem profetizar. Amém? Quem que tem filho? Criança. Alguém que tem filho? Criança? Tá. Eu tive o privilégio de ter amizade com um homem, e até hoje eu tenho essa amizade com ele, que Deus usou ele para levantar um grande avivamento. E esse avivamento durou 12 anos, e ele foi começar uma conferência que era para durar 3 dias, e a conferência começou, o avivamento veio, e essa conferência então durou 12 anos ininterruptamente, todo dia. Mais do que 2 milhões de pessoas se converteram naquela igreja. O pastor ficou tão desesperado porque só cabiam 300 pessoas, mas agora a fila estava do lado de fora e ele não tinha voluntários para trabalhar. Então ele começou a pedir às igrejas da cidade ajuda, e aí as igrejas cada dia mandavam uma equipe de louvor de uma igreja diferente, e aquilo durou 12 anos. Mais do que 2 milhões de pessoas se converteram naquela igreja, não é? E eles não conseguiram mais contar quantas curas, quantas pessoas levantaram da cadeira de roda e tudo. Eles não conseguiram mais contar, eles pararam de contar. E esse homem, por algum motivo, Deus nos aproximou e nós começamos a ter uma amizade muito boa. Ele já é bem mais velho que eu, tem 77 anos hoje. Mas ele me falou uma coisa uma vez que me marcou demais, e eu quero falar para vocês aí que falaram que tem filhos, criança. Ele falou comigo assim: um menino de 9 anos não tem um Espírito Santo de 9 anos. Certo? Um menino de 9 anos de idade não tem um Espírito Santo de 9 anos de idade.
Ele tem o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Sabe por que, amado, que a igreja crescia, explodia, tudo com novos convertidos? Novos convertidos que quebrava tudo, irmão, evangelizava todo mundo. Sabe por quê? Porque um novo convertido que está convertido há 30 dias não carrega um Espírito Santo que nasceu há 30 dias. Ele carrega o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então agora esse Espírito está derramado sobre todos nós, e sobre os nossos filhos, sobre as nossas crianças, sobre os novos convertidos, sobre os servos e servas. Isso teve um preço alto. Foi preciso mostrar um prodígio no céu, sinais na terra, 2 pontos, um sacrifício, sangue, fogo, coluna de fumaça. Foi necessário o sol da justiça se converter em sangue, em trevas, para nós sermos cobertos de sangue. Foi preciso que ele perdesse o seu brilho, perdesse sua cor. O sol se escureceu, para que nós fôssemos puros como o sol hoje. Mas agora está dito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não está escrito todo, com algumas exceções, e também não está escrito todo que invocar o nome do Senhor talvez será salvo. Não está escrito. Será salvo. Não importa quanto pecado uma pessoa carrega, não importa quanta dificuldade aquela pessoa tenha, quanta rejeição, quanta dor, quanta frustração, quanta prostituição, não importa. Está pago. E foi caro. Você já fez uma festa que você gastou muito dinheiro para receber alguém, aí de repente aquele alguém chega e não quer comer o que você comprou? Não vou comer não, caro demais. Pelo amor de Deus, comprei para você, meu filho. Não vou comer, foi muito caro. Comprei para você, filho. Coma. Está pago. Qual é, querido, o meu objetivo com essa palavra para você? Primeiro é a gente estudar um pouquinho, que a palavra por si só nos alimenta, nos edifica, o nosso espírito revive com a palavra. Mas segundo, eu quero falar com você 3 coisas e eu vou encerrar. Primeira coisa, a porta está aberta para todo mundo. Pode chamar para entrar. Simplesmente convide as pessoas. Manda um WhatsApp, reúne com elas. Você sabia que nós temos as cartas de Paulo, né? Hoje, todas as epístolas de Paulo. Sabia que isso aqui era uma coisa revolucionária? É como se Paulo fosse o maior influencer da era dele. Ele fez uma coisa que ninguém fazia. Você sabia que escrever essas cartas custaram para Paulo o que hoje seria equivalente a milhares e milhares e milhares de reais? Você sabia que ninguém tinha papel e caneta para ficar escrevendo não, né? Era um negócio complicado a escrita. Tinha uma madeira, tinha que chamar uma pessoa que era paga para escrever o que era dito. Ela passava uma cera naquela madeira toda ali, e aí ela tinha uma espécie de caneta sem tinta, tipo um pedacinho de ferro, onde Paulo ia citando o que queria que escrevesse, e essa pessoa vinha escrevendo nessa madeira. Como que ele escrevia? Tirando a cera, certo? Aí aparecia a letra quando a cera era tirada ali, tirando a cera. Depois que estava tudo escrito, aí se errasse alguma coisa, aí eles vinham e passavam a cera de novo e escrevia ali, porque era tão caro o tipo de papel que eles tinham naquela época, que você não podia nem pensar em errar, que era caríssimo. Então aí eles escreviam isso tudo, depois que conferia, eles iam, é isso mesmo? Isso. Aí a pessoa ia transcrever para aquele tipo de papel tão especial que custava uma fortuna, para ter as cartas. Paulo foi extremamente ousado em inovar. A gente tem uma discípula lá em Fortaleza que é formada em publicidade, e quando ela se formou na Universidade Federal lá do Ceará,
ela fez o TCC dela sobre publicidade, ela fez sobre o apóstolo Paulo, o maior publicitário da época dele. Não tenha medo de inovar. Não tenha medo de tomar chá da tarde online. Eu estou fazendo isso. Vamos tomar café? Vamos. Que hora? 4h30? 4h30. Tá bom. O que você vai fazer? Vou fazer pão de queijo. E você? Acho que eu vou fazer um bolo, não sei o quê. Eu vou fazer café. Aí eu ligo para ele toma lá, eu tomo aqui. Eu coloquei uma meta para mim agora. Eu quero fazer uma reunião no mínimo de 30 minutos todos os dias com alguém. Talvez com 2, 3, o WhatsApp faça chamada de vídeo com várias pessoas, você sabia disso? Então eu faço no WhatsApp mesmo, coloco num tripézinho lá, tomo um cafezinho, e Bíblia, e oração, e conversa, e bate-papo. E nós nascemos para nos relacionar. A coisa número 1, então, a porta está aberta para todo mundo. Eu falei que ia falar 3 coisas. Número 1, a porta está aberta para todo mundo. Convide todo mundo para entrar. Número 2, o Espírito está derramado, filho. O sucesso do seu ministério não tem a ver com você, não. Com a sua capacidade, com o seu conhecimento, com a sua teologia, com a sua maturidade. O sucesso do seu ministério realmente não tem a ver com isso. Pastor Gilson, tem a ver com quem então? Tem a ver com o Espírito que habita em você, querido. É só isso. É o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu amo a Bíblia. Eu tenho lido a Bíblia repetidas vezes. Eu leio a Bíblia muitas vezes no ano. A Bíblia toda, de capa a capa. Mas você sabia que a igreja primitiva não tinha a Bíblia? A igreja primitiva não tinha a Bíblia. Não existia a Bíblia. O Novo Testamento não tinha nada escrito, nada, nenhum livro. E eles arrebentavam a boca do balão, por quê? Porque eles não tinham a Bíblia, mas tinham o autor morando dentro deles, ensinando, faz isso, faz aquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, eu não tenho nada contra a teologia, eu amo estudar a Bíblia, eu amo os teólogos, mas eu vou te falar uma coisa, os melhores pastores que eu conheço nem são teólogos, falando bem verdade. Porque existe uma diferença grande entre saber pregar e saber viver. E a Bíblia diz que as nossas faculdades espirituais, elas não são experimentadas pelo estudo. O escritor de Hebreus falou que os maduros têm suas faculdades experimentadas pela prática. É praticando a palavra, é praticando a palavra. Então, meu ponto número 2, você já tem o Espírito que ressuscitou Jesus morando dentro de você, querido, vai dar certo. Você vai falar com aquela pessoa, vai dar certo. Você vai convidar aquela pessoa, vai dar certo. Você vai pregar para aquela pessoa, vai dar certo. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque você é bonzinho, porque você sabe falar, porque você é bom de relacionamento? Não, querido, porque o Espírito que ressuscitou Jesus mora dentro de você. Ele habita dentro de você. Então, coisa número 1, a porta está aberta para todo mundo. Põe todo mundo para dentro. A coisa número 2 é por causa do Espírito que habita em você. Vai dar certo. Irmão, as coisas mais poderosas que a minha boca já falou, eu não sabia delas 1 segundo antes de falar. Estou te dizendo. As coisas mais poderosas que a minha boca já falou, eu não sabia delas 1 segundo antes de falar. Estou te falando a verdade. E isso me lembra das palavras de Jesus com os discípulos. Não fica preocupado quando você estiver lá diante deles. Naquela hora, vos será dado o que dizer. Então muitas vezes o Espírito do Senhor já falou comigo, fala com aquela pessoa, eu falo, fala o quê? Fala o quê? Aí, fala o quê, Senhor? O quê? Eu não sei ainda. Oi, tudo bem? Aí a palavra vem. Não é, pastora Cássia?
E isso é muito legal, porque aí você sabe, foi o Espírito de Deus. Amém? A coisa número 3 e a última, e eu acabei. Eu já acabei umas 3 vezes nessa pregação. A coisa número 3. Apesar de que a salvação meu Deus do céu, apesar de que a salvação das almas é por causa do sacrifício de Jesus, a obra é feita pelo Espírito de Deus. Então, o Senhor que se sacrificou, é o Espírito dele que faz, mas ainda assim é você que recebe o galardão. É mais ou menos assim. O Senhor te dá a terra, te dá a semente, te dá a chuva e te dá a colheita. Ele que te dá tudo. Não tem nada que você vai fazer aqui para a salvação de almas que você vai ficar sem receber um galardão. Mas pastor, nem fui eu que fiz. Pois é, e o Senhor vai te dar galardão. Mas pastor, eu só convidei, eu só fiz um café para aquela pessoa, meu filho, podia ser só água, você ia receber o galardão. O Senhor te dá a terra, te dá a semente, te dá a chuva e te dá a colheita. Esse é o nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque foi necessário o sol se escurecer. Foi necessário o seu Filho, Senhor. O Senhor viu aquilo, eu só posso ver com os olhos da fé, mas o Senhor viu o seu Filho, Jesus, perdendo a vida ali. E por causa disso nós fomos cobertos pelo sangue, nós nos tornamos puros como o sol. E o Senhor permitiu que o Espírito do Senhor viesse habitar em nós. E nós hoje damos ao Senhor a glória, a honra, a glória, porque um pecador como eu pode se tornar templo e morada do Teu Espírito. Eu quero te agradecer, Senhor, por ter mostrado esse sacrifício no céu e na terra para me resgatar, para me comprar, para me redimir, para me libertar, e para que o Teu Espírito hoje pudesse habitar em mim, em nós, para que pudéssemos ser usados para a Tua glória. Nós te damos a honra, a glória e o louvor, e nós pedimos que nessa manhã os nossos corações sejam cheios de gratidão pela maravilhosa obra que o Senhor fez em nós e continua fazendo. E eu já posso ver, Senhor, milhares e milhares de pessoas enchendo este lugar aqui, esse lugar físico aqui, milhares e milhares e milhares de pessoas, Senhor. Eu já vejo esse lugar lindo, tão atraente. Eu já vejo um culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, 6 cultos acontecendo, Senhor, aqui, as pessoas sendo salvas, porque a porta está aberta para a salvação, porque Edom se fará um deserto abandonado. Eu quero declarar que esse lugar é um lugar onde muitos daqueles que estão prestes a voltar vão voltar para o Senhor aqui, e o Seu nome vai ser glorificado através da vida de cada um, Senhor. Obrigado pelo perdão dos meus muitos pecados. Muito obrigado pelo perdão, pela restauração. Eu te agradeço, Senhor. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Que a Tua palavra hoje nos marque tão profundamente para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Pastor Rony, muito obrigado. Eu quero agradecer de coração, Pastor Rony, pelo privilégio de estar com vocês aqui.